Boa noite, vocês estão na TV Web Luz Crística, no www.luzcristica.com/online.ht. Hoje nós estamos na 12º encontro do Grupo de Estudos Luz Crística. Hoje é dia 6 de setembro de 2010, segunda-feira. Estamos estudando o despertar de uma nova consciência do Eckhart Tolle, publicado aqui no Brasil pela Sextante e em Portugal pela Pergaminho. Certo? Essas aulas são gravadas ao vivo nas segundas às 20 e permanecem no site do Luz Crística para vocês assistirem ou reassistirem depois. Estamos hoje na página 74. Todas as estruturas são instáveis. Vamos lá. Seja qual for a forma que assuma, a motivação inconsciente por trás do ego é fortalecer a imagem de quem nós pensamos que somos. O eu fantasma que passa a existir quando o pensamento, uma enorme bênção, assim como uma grande maldição, o pensamento, começa a dominar e a obscurecer a simples e ainda assim profunda alegria da conectividade com o ser, a origem, Deus. Independentemente do comportamento que o ego manifeste, a força motivadora oculta é sempre a mesma. A incessante necessidade de aparecer, ser especial, estar no controle, ter poder, ganhar atenção. E, é claro, a necessidade de experimentar uma sensação de isolamento, ou seja, de oposição, de ter inimigos. O ego sempre quer alguma coisa das pessoas ou das situações. No caso dele, há sempre um plano oculto, um sentimento de ainda não é o bastante, de insuficiência e falta, que precisa ser atendido. Ele usa as pessoas e situações para conseguir o que deseja e, até mesmo quando é bem-sucedido, nunca fica satisfeito por muito tempo. Em geral, vive frustrado com seus objetivos na maior parte do tempo. A lacuna entre o que eu quero e o que acontece torna-se uma fonte constante de aborrecimento e angústia. A clássica canção dos Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, Eu Não Consigo Ter Satisfação, é a sua música. A emoção subjacente que governa todas as atividades do ego é o medo. Vamos grifar o medo. O medo de não ter ninguém, o medo da não existência, o medo da morte. Todas as ações, enfim, destinam-se a eliminar esse temor. No entanto, o máximo que o ego consegue fazer é encobri-lo temporariamente, seja um relacionamento íntimo, a aquisição de um novo bem ou tendo um bom desempenho numa coisa ou outra. A ilusão nunca nos satisfaz. Apenas a verdade de quem nós somos, se compreendida, nos libertará. Por que o medo? Porque o ego surge pela identificação com a forma. E, na verdade, ele sabe que nenhuma forma é permanente, que todas são transitórias. Assim, há sempre um sentimento de insegurança ao seu redor, mesmo que externamente ele pareça confiante. Certa vez, quando eu caminhava com um amigo numa linda reserva natural próxima a Malibu, na Califórnia, chegamos às ruínas do que fora uma casa de campo destruída pelo fogo décadas atrás. Ao nos aproximarmos da propriedade, toda cercada de árvores e plantas magníficas, vimos ao lado da trilha uma placa que as autoridades do parque haviam colocado ali. Nela estava escrito: perigo, todas as estruturas são instáveis. Comentei com o meu amigo: este é um sutra profundo. E ficamos parados, impressionados. Depois que compreendemos e aceitamos que todas as estruturas, formas, são efêmeras, até mesmo os materiais aparentemente sólidos, a paz surge dentro de nós. Isso nós vimos em Serapis. Isso acontece porque o reconhecimento da impermanência de todas as formas nos desperta para a dimensão do que não tem forma no nosso interior, o que está além da morte. Jesus chamou isso de vida eterna. Nossa, isso é muito bom. Vamos parar aqui, né? Vamos falar da impermanência. Porque depois ele entra em outro texto.
Vamos falar da impermanência. A impermanência é uma coisa muito interessante. Os budistas gostam muito da impermanência. A impermanência é uma coisa que, se não bem sentida, ela nos traz uma insegurança muito profunda, porque mexe com os nossos medos. E cada um tem um medo lá guardado, certo? Mas nós temos, todos nós seres humanos, temos medos básicos, comuns a todos. Como disse, desde o começo do livro que nós estamos estudando, nós nos identificamos com as formas, com as coisas que nós temos e que nós seríamos, não é? E que nós possuiríamos, então. Porque a nossa personalidade é estruturada de maneira que a gente se reconheça como pessoa individual, com base nessas coisas que nós acreditamos que são nossas, ou que nos pertencem, ou que forma a nossa segurança. Então, como nós colocamos o nosso poder no externo, para nós nos identificarmos como pessoas, nós temos medo que as coisas acabem. Porque, um exemplo, até a ser pensado. Socialmente, nós somos educados a ter um pai e uma mãe. Mas vamos falar de uma mãe. E nós criamos um vínculo social, e na maioria das vezes muito bem manipulados pelas mães, de que as pessoas que não têm mãe têm uma menos-valia porque não tiveram mãe. Mas, por muitas vezes, essas pessoas têm uma tia, têm uma pessoa querida, tem alguém que fez um papel de mãe. Mas, como existem esses padrões externos, acreditamos que por não ter uma mãe, nós não somos completos. Isso não é verdade. Isso é um pensamento. Porque, na verdade, é cada um por si, Deus por todos. Nós podemos ter uma dependência emocional, psicológica, etc, etc. Mas na hora do vamos ver, é cada um por si, Deus por todos. Você vai decidir a sua vida. Você vai decidir se você vai obedecer ou não a sua mãe, se você vai fazer ou não o que você não quer, mas de qualquer maneira a decisão é sua. Então, na verdade, nós todos somos seres humanos completos e adultos, que por vezes acreditamos que porque não tivemos alguma coisa que os outros tiveram, nos falta algo. É um calcanhar de Aquiles, que por muitas vezes nós acreditamos, mas não que isso tenha um fundamento que serve para todo mundo. Porque tem pessoas que são mais independentes e não têm essa. Eu gosto muito da minha mãe,
mas eu não tenho essa dependência. E existem outras pessoas que gostam muito da mãe e e tem pessoas que não gostam da mãe e têm dependência do mesmo jeito. Entende? É uma questão interna do que você acredita. Porque tem pessoas que têm a mãe na vida para tornar aquilo um inferno. E tem pessoas que não têm mãe para tornar aquilo um inferno. Então, na verdade, nós tornamos a nossa vida um inferno, porque nos falta. Ao invés de nós aproveitarmos aquilo que nós temos. Existem pessoas ótimas que não são mães e que nos tratam como filhos. E que, obviamente, também não são pessoas perfeitas, porque ninguém é a perfeição de que nós esperamos que elas sejam. Então, o que nós fazemos, eu peguei esse exemplo bem esdrúxulo mesmo, é ver a vida pelo que nos falta. Evidentemente que todo mundo gosta das mães, mas ninguém depende da mãe para levar a vida. Isso é uma coisa de personalidade. O quanto você acredita. Porque tem pessoas que mesmo tendo a mãe não se sente amado. E o buraco é na pessoa, porque por mais que os outros façam, o buraco nunca vai conseguir ser preenchido. O buraco é interior. Entendem? O buraco é nosso. E aí nós esperamos que os outros façam algo para suprir essa falta que nós inventamos que nós temos. Porque nós somos diferentes das outras pessoas. Tem até aquela máxima. Uma fala assim, eu não aguento a minha mãe. Ela fala, você não sabe como uma mãe faz falta. Pentelha. Fala. Não estou falando que não faça, mas eu também estou falando que pode não ser assim. Não é? Observe, observe. Quem tem irmão quer matar o irmão. Aí quem não tem, eu não tenho. Então nós sempre temos um motivo de falta. Sempre temos um motivo de falta. E não olhamos para nós e nos vemos como seres completos que conviveram com umas pessoas e não conviveram com outras pessoas. Isso é normal, não é igual tudo para todo mundo. Não é todo mundo que tem irmão, não é todo mundo que tem filho, não é todo mundo que tem cachorro. Não dá, tem gente que mora em apartamento, tem gente, entendeu? Agora, se a gente vai levar a nossa vida pela falta, aí tá o jeito que o diabo gosta, não é? Não é isso? É verdade, tem gente que tem que, dava o braço direito para não ter. Por que eu tenho essa confusão na minha vida? Então, não é a mãe, não é o irmão, não é a dor nossa, da falta, da falta, da falta. Só que chega uma hora que a gente pode falar, olha, eu tive umas experiências na vida, outras eu não tive. Para quem acredita em reencarnação, eu devo ter tido nas outras, não é? E nessa aqui, o que é que tem? O que é que tem nessa feira? Porque as feiras são diferentes, né? Até a temporada das frutas são diferentes. Então, vamos aproveitar essa feira de hoje. Muito bem, vamos voltar para a impermanência. Para quem tem ou para quem não tem, uma hora não vai ter. Se não morrer antes da mãe, o que também é impermanente a nossa vida, uma hora alguém adia, não é? Mas o barato é quando você aproveita o que você tem. Quando você convive bem com aquilo que você tem. Você estando no agora, tem uma convivência
e prestando atenção naquilo que te rodeia. Não é? E aí, você entra no barato da impermanência, que é ótimo. A impermanência é maravilhosa, desde que nós não olhemos para ela como falta. A impermanência é uma instabilidade de que tudo pode ser diferente. Nós estudamos no Serapis que os materiais sólidos, na verdade, não são sólidos, física quântica. Eu não sei lá que lição que estava, que encontro estava, mas nós estudamos, era lá no começo. E usufruir, eu acho que é o Joca. Se for o Joca, deixa ele vir aqui. Usufruir do melhor traz uma sensação de que tem outro melhor. É sempre melhor. É sempre assim. Tudo pode se transformar. Amanhã é tudo diferente. Olha que grande barato. Não é tudo igual, né? Não é uma reta. É assim, são ondulações. A vida é feita. Tem vida porque tem movimento. Deixa ele entrar aqui, mãe. Ele fica quieto. Tem vida porque tem movimento. E o movimento faz parte da impermanência. Ou a impermanência faz parte do movimento. Então, é um bailar, um grande... O próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. Porque nós não vemos a vida pela falta. Então, tudo pode ser ótimo hoje. Vamos levar. Vocês sabem que nós tivemos o cachorrinho, foi o primeiro dos 4, né? E o Titico. O Titico morreu, mas nós usufruímos da permanência do Titico durante 4 anos. Usufruímos muito bem, né, Ale? Muito, muito, muito bem. E depois, nós arrumamos mais 4. E é um completamente diferente do outro. Todos têm essa cara alegre, mas cada um tem a sua personalidade. E nós não sabemos por quanto tempo eles vão ficar com a gente. Absolutamente, não sabemos. Mas todo momento nós procuramos viver o melhor com eles. Pela impermanência. A impermanência é uma coisa maravilhosa. É o próximo passo da dança. É aquilo que nos mantém despertos para a vida. Despertos, atentos e usufruindo daquilo que nós temos. Porque é tudo diferente. E isso não quer dizer perda, porque nós focamos naquilo que nós temos e não naquilo que nós achamos que nos falta. E nunca vai ser suprido aquilo que nós achamos que nos falta. Porque isso é um pensamento. E é ego, conforme nós estamos estudando aqui. Cheguei à conclusão do seguinte: tudo que nos separa de Deus é ego. Tudo que nos separa de nós estarmos sempre bem é ego. E não há de ser destruído, absolutamente. Há de se ter uma consciência e um aproveitamento maior da vida. Porque quando nós trazemos a nossa consciência,
dessa unidade divina, tudo passa a ser divino, porque tudo é Deus. O que tem de bom o ego? Ele é neutro. E ele é nós. Não é uma coisa a ser combatida, porque faz parte da nossa experiência humana. É a mesma coisa a gente querer combater o dedo do nosso pé. Tudo que somos nós há de ser acolhido. Mas nós não podemos pensar que nós somos só o dedo do pé. O que acontece é que nós nos focamos. Joca da cada ronca. Nós nos focamos no que nos falta. O ego é o veículo que nos faz entender Deus. Que tudo é divino. O que acontece é que nós caímos na história dos nossos pensamentos negativos. O ego faz parte da nossa estrutura humana. Acontece que nós pensamos que só tem o dedo do pé direito, do esquerdo não serve. Se ele deve ser transcendido, a palavra pode ser transcendido, ele deve ser acolhido. Não dá para a gente achar que a gente só tem o braço. A gente esqueceu que a gente é parte de Deus e focamos a nossa atenção pela desgraça. Mas, quando nós derrubamos essa barreira de que estamos separados, tudo em nós é divino, inclusive o nosso ego. O ego não é só uma coisa negativa. Não há de ser batido, não há de ser combatido, não há de... Entende? Ele é transcendido pela consciência. Olha, eu não tenho só um braço, eu tenho dois. Ponto. Não é preciso ficar batendo num braço para que o outro seja respeitado. A consciência transcende esse nosso foco limitante. É que nós não sabíamos que existia além. Também não há de se ter um peso negativo essa nossa ignorância. Entende? Esse movimento de enganação, a gente dá o nome de ego negativo. A gente se engana. Tinha que ter um nome, não é? Para todo mundo saber do que a gente estava falando. Entende? Porque se nós combatemos, o nosso foco é ele. É o negativo, continua sendo negativo. Não há de se confrontar, porque nós estamos falando de nós. Nós não vamos nos confrontar, nós vamos ver que nós podemos fazer diferente. Nós podemos fazer diferente. Nós podemos fazer diferente. Olha, filha, até hoje você andava, agora você pode correr. É só isso. Agora a gente vai falar, que porcaria o tempo que eu andava. Não, não. Nada se perde. Não tem um prêmio no final. Não tem. Nós ficamos bem conosco. Nós ficamos bem com Deus. Já é.
Nós não vamos ganhar uma medalha, nós não vamos ganhar uma nota. Nós vamos ganhar paz e vamos ganhar sossego. Isso não tem preço. É Mastercard. Não tem preço. Não tem preço. Quem já passou um aperreio grande sabe que a liberdade não tem preço. Você deixa falando sozinho, você larga carro, larga casa, larga... Ó, faça bom proveito. Agora eu entendi o valor da minha liberdade. O que é a liberdade? É a autoestima. É se validar como pessoa. Não há de se ter confronto, mas há de saber que mora alguém dentro de nós. Dentro de nós tem gente. A gente sempre procurou agradar o outro, fazer bem para o outro, só que nós não víamos que existia gente dentro de nós. A gente passa por cima de um rolo compressor, não é? Não é deixar de aproveitar as coisas boas da vida. Olha, isso aqui tudo é maravilhoso. Tudo é maravilhoso. Tudo é formado por Deus. Tudo é formado com inteligência. É tudo ótimo. Né? Transcender parece assim que é uma coisa de virou pó. Não tem mais qualquer importância. Não é. É não se apegar. É observar que tem, mas que, meu, se eu não tiver, eu também tô inteira. Entende? É muito bom ter, mas se eu não tiver, eu continuo eu. Não perdi, assim, uma parte de mim porque eu perdi alguma coisa, material. Certo? A impermanência é divina, divina, divina. É o tesão da vida, é essa impermanência. De olha. Sabe quando a gente era criança e chegava em casa da escola e falava: o que será que tem hoje para almoço? É mais ou menos essa. Ai, o que será que tem? Essa não era uma expectativa de: olha, estou com fome, vai ter uma. O que será que é amanhã? É isso. A impermanência seria isso. O que será que é que tem de bom? Você come a comida hoje, mas sabe que amanhã vai ter um negócio diferente. Dá para você acordar motivado em virtude disso. Né? Você está vindo cansadinho da escola, aí você lembra que vai ter uma comida, e você fala: vou voltar para casa. Não é? Falem, meninas. Falem, meninas. Queria que você visse a cara dela. Vocês conseguem perceber o que é a impermanência? E a graça que ela tem? Porque não é pela falta. É no agora. A impermanência é no agora. A impermanência é no agora. É maravilhoso agora. Vamos aproveitar o agora, o bom do agora, porque amanhã vai ser diferente. Que internet impermanente. Maravilha. É senso comum. É senso comum, que o ego não é uma coisa boa. É. Cacetar. O pessoal do Osho ainda acha que tem que... O Osho, eu gosto muito do Osho. Tem um livro maravilhoso do Osho, que é assim, desse tamanho, chama Meditação para quem não tem tempo, um negócio assim. Ele não custa muito barato, acho que custa uns R$90. Mas é lindo. E ele, sabe, é um dos mais bonitos que eu já vi do Osho. O Osho fala muito do ego, mas existe gente que quer acabar com o ego.
quer anular, quer... É um confronto no dia a dia, não é uma mudança de consciência, de você ver um nível acima. E ele cansa de falar, testemunhe as coisas, não é? Seja testemunha, ou seja, não se identifique. Não é? Você não é só isso. Não dá para destruir o ego, porque nós estamos nos destruindo. É um senso comum de que há de se destruir o ego, não é? É aumentar o nosso nível de consciência de que as coisas podem ser melhores, as coisas podem ser diferentes, e pela impermanência vão ser diferentes mesmo, e que nós devemos aproveitar, sim, as coisas boas que nós... Você vê, é uma mudança total de ótica, e o melhor é que você vai viver a vida mesmo, de um jeito ou de outro. Você vendo de um jeito ou você vendo de outro, você vai viver a sua vida. Você vai levantar cedo para ir no trabalho, você vai fazer almoço, você só vai mudar de um ponto de vista negativo de falta, para um ponto de vista de ver e apreciar o que nós temos e tocar a vida em frente. Não é nenhuma coisa assim de fenomenal. É interno. Não é, meninas? Adriana, quem vê, por exemplo, o tal do copo meio cheio ou meio vazio. Uhum. Quem vê o copo meio vazio ou quem vê o copo meio cheio, as duas visões são do ego? É o ego que está vendo? Eu estou tentando imaginar, porque você falou, o ego também, ele é, não vou saber usar essas palavras, mas o ego também é bom. Também. Aí eu estou querendo Eu entendo o que você entender fala. assim, um exemplo, porque a gente Não deixa de ser uma maneira de se ver. De Não que- deixa de ser uma maneira de se ver, ou cheio ou vazio, ou pela metade, não é? É. Então vamos por aí. Ela está falando do copo meio cheio, ou o copo... desculpa. O copo faltando a metade, ou o copo meio cheio. É, isso. É isso. É. Agora eu lembrei bem da história. Se os dois são ego. Quem vê o copo faltar, já está meio cheio, só falta a metade, também é o ego dessa pessoa que está vendo assim, de uma outra perspectiva, ou não, é a consciência dela. Quando que o ego pode ser uma coisa boa? É quando ele tem uma visão mais positiva de tudo. O ego é uma palavra. Lelê, quer falar? Lelê é um profundo estudioso. Assim, olha, é que a visão que a gente dá é diferente. É que, assim, para acabar... Deixa eu fazer uma parte. Primeiro, eu mesmo chamei o Alê, mas eu mesmo estou falando. Quando nós lemos livros de autoajuda, o ego que eles falam não é o mesmo ego da psicanálise. São egos diferentes. O ego da psicanálise, ele é uma das divisões de nós. Mas o ego que os livros de autoajuda falam é o ego satânico. Ou seja, o ego é uma estrutura nossa, pela psicanálise. Tá certo? Então, o ego é na psicanálise. Agora, não é o mesmo ego que os livros de autoajuda se referem. Tudo que nós lemos como ego, entendam, o Satã interior. Tá? Tudo aquilo que te separa de Deus. Então, nós estamos falando de coisas diferentes. Pessoal de casa.
Nós estamos falando de coisas diferentes. Ego na autoajuda é o Satã dentro de nós. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, da nossa divindade, da nossa união. O ego na psicologia é uma coisa diferente, é uma estrutura. Então, não é uma coisa boa e não é uma coisa ruim. Mas, nos nossos estudos, não é o mesmo ego da psicologia. É tudo aquilo que nos faz sentir mal. Entende? Então, não dá para falar que o ego é uma coisa ruim. O ego na psicologia, ele é uma estrutura. Na autoajuda, é o que nos separa de Deus. Tá bom? Agora, o ego na autoajuda, elevando-se o nível de consciência, nós nos unificamos a Deus. Não temos essa separatividade. Mas o ego da psicanálise continua, porque é uma estrutura. Entende? Meninas, ficou melhor agora com essa explicação? Porque já tinham se referido isso lá acima. Quer colocar mais alguma coisa, Amore? Então, é isso que ela falou, que a Helena falou. Então, quando você pega livros, tem aí a questão, basta substituir. Quando você lê ego, você substitua essa frase por Satã interior, que dá direitinho o que eles estão querendo acertar. Os livros de autoajuda. Agora veja, o que acontece é... Assim todo mundo entende o que é que a gente está dizendo por ego. Tá? Não livro de psicanálise. Não, livro de psicanálise é outra espiritual e de autoajuda. Aí você pode substituir, que dá direitinho. Não seria a estrutura do eu, a estrutura da psicanálise que se refere, sim essa parte satânica, ruim que a gente tem dentro da gente. Essa Mas, coisa... assim, veja, essa parte... É o inimigo. Você fala... aí tá... É o inimigo. Nós... aparentemente, as pessoas acreditam que tudo, que esse lado aí seria ruim, do que te levou a uma separação de Deus, etc. Não é bem assim. O que acontece é que, em razão do ego, nós tivemos, vamos colocar assim, um nascimento. Veja, uma árvore com fruto. Imagina uma árvore frutífera com vários frutinhos lá. Eu posso falar que o fruto é árvore? Porque está lá dentro. Agora eu separo o fruto e pego esse fruto e planto, ele vai nascer uma outra árvore. Só que veja, inicialmente, vamos imaginar que esse fruto ele tivesse uma consciência. O fruto, quando eu tiro ele da árvore, ele fala assim, nossa, eu era algo muito maior do que eu acredito que sou. Eu sou agora, fui reduzido a um simples fruto. Antes eu era uma grande árvore. Antes eu estava conectado ao todo. Antes eu era alguém muito maior do que sou. Só que aí você pega esse fruto e planta ele, e o que acontece? Aí ele se apavoraria, vamos colocar assim. Agora, antes eu tinha o sol, antes eu estava conectado na árvore, antes eu estava conectado a algo muito maior do que eu sou praticamente o nada. Só que depois, com o tempo, mesmo com esse grau de separação desse fruto com a árvore, esse fruto gera uma outra árvore. E aí depois, quando gera, aquilo que para ele tinha sido uma verdadeira maldição, ter sido separado da unidade, ter sido separado de uma consciência maior que seria a árvore, virou uma grande bênção. Então veja, isso na realidade é um caminho da evolução. É impossível nós termos o caminho da evolução sem passar pelo ego. Essa visão de separação, tudo bem, ela não existe, mas ela é necessária para que nós descubramos a nossa própria divindade e, como frutos que somos do divino, façamos crescer assim a nova árvore do divino em nós e para o mundo. Deu para entender? Então o ego, ele tem o aspecto positivo dele, é esse que eu
Falei. O ego, Deu para entender? O ego, mesmo o esse ego ego satânico. satânico, você fala, pô, o ego satânico é simplesmente ruim. Tem esse outro lado. Porque essa visão de separação dá condições que você, para que um dia você olhe para dentro de você e veja a divindade que está aí dentro, e essa divindade que está aí dentro aflore e faça germinar o divino aí dentro. Deu para entender? Aí vocês vão perguntar, mas então nós somos umas bestas, porque a gente já estava na unidade. Então, esse é o pensamento que a pessoa fala. Eu estava na unidade, é o mesmo pensamento que, vamos colocar, se o fruto pensasse, teria. Nós somos umas bestas, Só que é porque a uma gente bênção, na resolveu realidade, se não uma separar. maldição. Por que a gente se resolveu? Porque resolveu. Ponto. Resolvemos, ousamos ser mais do que um anexo. E é aí que o despertar da consciência entra na história para ir fazendo essa reversão. Exatamente. Mas vocês já pensaram no que tudo a gente já viveu? E o que a gente leva para o corpo de Deus? Tudo que a gente teve a oportunidade de experienciar como seres humanos, enriquecendo não só a nós, mas como o próprio corpo de Deus num todo. Ao invés de ter esse pensamento, só as bestas, vocês resolveram aí parar aí nesse submundo, terceiro mundo. Não é isso. É só vocês verem. O Serapis Bey. Olha, nós estudamos um ano de quão maravilhosos nós somos, de como foi tudo formado, de como foi tudo adequado. E, das experiências que nós temos oportunidade de provar como seres humanos. Vocês, cada um de nós, tem uma coisa única dentro da gente, que só a gente sabe o que a gente sente. Agora, você imagina somando-se isso ao corpo de Deus. Deus experienciando isso através de nós. E todos se beneficiando desses nossos prazeres diferenciados, mas que, por equívoco, nós vemos como falta. E teve muita gente que levou grana por causa disso, não é? Então, a humanidade, as religiões, não. Mas, enfim, não importa o porquê. Importa é que nós tivemos experiências ótimas e que nós podemos ver, ao invés de nós, quando chegar ao final da vida e ver o que a gente deixou de fazer, a gente sentar e fazer um retrospecto de tudo aquilo que a gente experimentou e fez. Você vê que é só uma mudança de maneira de ver a coisa. E ficar feliz, olha, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Não assim, meu irmão fez, eu não fiz, meu irmão foi. Não é uma perda de tempo? A pessoa vive 80 anos para chegar no final e ver o que o outro fez. E o que faltou na dele. Isso chega a ser até burrice, gente. É uma coisa impressionante como a inteligência funciona contra nós nesses aspectos. Porque, todo mundo sabe fazer conta. Mas quando a conta é para nós, a gente sempre está no saldo devedor. Nunca tem uma coisa, chega lá, não fiz isso, não fiz aquilo. Olha, eu vou te falar, tem que ter estômago. Não, tem que ter estômago para ter parente assim, para ouvir isso. Não, você fala, não é? Você sem noção, não dá vontade de falar, você está aqui enchendo o saco ainda, por quê, Ainda está me atormentando, vai embora então, caramba. Então tá bom? Nunca tá bom. Não é que a pessoa não é naquele momento, mas nunca teve bom. E tá aqui agora, ainda tá no fim da vida, ainda tem um motivo para apurrinhar, porque tá no fim da vida. Olha, a Cândido escreveu. Quando alguém fala um monte de nós, nos critica, sentimos lá dentro que não é verdade, que não somos assim. Mesmo que nós fôssemos, nós também não somos assim reluzentes, né? A nossa personalidade, graças a Deus, bota para quebrar em alguns aspectos.
defeitos, né? Que nós somos intragáveis, intratáveis, inconscientes, todo mundo tem. Mas não é se cacetando que nós vamos amenizar isso. Não é combatendo raiva com raiva, ou seja, contra nós. Quando nós observamos que nós temos dor, existe um motivo dentro de nós que está doendo. Né? Não é que a gente é assim. A gente pode até ser assim, mas existe um motivo dentro de nós que desencadeia essa coisa aqui, que desagradável. Alguma dor que nós temos, por algum motivo. Então, não é combatendo essa dor, cacetando, que nós vamos resolver. Muitas vezes nós estamos nos defendendo, nem que seja igual Don Quixote, de uma coisa imaginária. Mas nós estamos nos defendendo da vida, do mundo, do outro, da dor. Nós estamos nos defendendo, porque existe uma dor lá dentro. Como é que nós vamos, não é nem melhorar para que os outros nos aguentem, é como é que nós vamos ficar em paz com a gente. Resolvendo essas nossas dores, nos acolhendo, nos compreendendo e tocando a vida em frente, porque não há tempo para ficar também fazendo terapia de 50 anos em cima de uma coisa só. Há de se ter uma consciência e falar, meu, vou tocar em frente. Porque senão a gente fica, não solto, não solto. Não, percebi, 10, ando. Vamos fazer diferente. Vou fazer diferente. Vou me tratar diferente. Vou fazer diferente. Não adianta ficar se martirizando. Descobriu é 50%. Começa a se tratar bem, a ver a vida de uma maneira diferente, a ver se não pode ser diferente desse ponto de vista que nós tínhamos até agora. Se realmente a rejeição é uma rejeição. Se realmente os outros vão nos preencher, ou se nós podemos levar a vida agora do jeitão que é, com esse, com aquele outro, sem ninguém, entende? Morar sozinha é uma coisa que todo mundo, e isso não é uma maldição, todo mundo devia experienciar. Porque quando você consegue morar sozinha e ficar com você bem um domingão inteiro, meu, você já tá legal. Ficar no silêncio, sem estar desesperada para falar ou para ouvir alguém falando, sabe? Não estou aí fazendo campanha de more sozinha, mas é uma escola. Você viver com você, sabe? Em paz. Conseguir ficar com você em paz é muito bom. Porque você vê que, além do barulho, existe um silêncio. E que é legal esse silêncio. Não é desesperador. Ele é bom. É muito bom. É um silêncio interno. Eu morei sozinha há 10 anos. Vou dizer que no começo foi perereca, né? Mas depois, quando eu voltei a morar com pessoas, eu sinto falta de silêncio. Sinto bastante falta de silêncio. Mas aí eu vi que o silêncio também era dentro. O barulho era meio na minha cabeça. Né? Você conviver com esse silêncio dentro da sua cabeça, embora que quando você está sozinha é mais fácil, porque não fica nego gritando, nem chamando, nem roncando, né, Juca? Não é? Vamos lá, vamos ver se a gente fala. Posso só falar uma coisa? 10 reais. Tá. É só para completar, porque senão depois fica incompleto aquilo que eu havia falado, né? Mas é rápido. Então, assim, depois que a gente
passa por essa, curte bem essa questão da separação, que a gente faz algo bem egóico, satânico, vamos colocar assim, a alma, uma hora ela pergunta, o que falta? É como se fosse aquela fruta que está debaixo da terra. Então ela curte bem o ego, curte bem essa negatividade, aí ela fala assim, o que está faltando em mim? E aí começa a germinar na busca da luz. E aí ela cresce e vira árvore. Mas isso daí, quando começa, é realmente nesse movimento interno. Porque, assim, digamos, depois que vamos supor uma pessoa que um exemplo, goste de dinheiro. Depois que ela ganhou mais dinheiro do que até ela gostaria de ganhar, ela vê que continua incompleta dentro dela. E o que falta? Aí ela vai buscar. Ou então uma pessoa que gosta de sexo, um exemplo. E depois que fez muito sexo e tal, ela fala assim, pô, ainda estou incompleto, o que falta? Ou então, assim, a pessoa, ela esgota aquela negatividade dentro dela, e aí ela fala assim, o que é que está faltando? E aí ela busca, talvez inicialmente fora, para depois ela achar dentro dela o que é que está faltando. E quando ela encontra isso que está faltando dentro dela, aí começa essa germinação que eu falei, e aí sim a coisa flui. Faz parte, então, só de um processo natural, que isso sempre ocorre e sempre vai ocorrer. Mas não é preciso esgotar. Não há necessidade de esgotar. Né? Não há necessidade. Não digo também que você vai fazer isso em uma vida. De repente, se você percebeu antes que o que está faltando é essa luz, você já vai para a luz e encontrou o que faltava e aí você já começa a germinação. É isso, basicamente. Então, desculpa, era só para completar, porque senão fica gravado e fica faltando depois, fica pela metade e fica ruim. Aí as pessoas podem perguntar, mas por que tudo isso? Por que da separação? E fica conjecturando. Por quê? Por quê? Porque não interessa por quê. Se Deus acha que está certo, quem é a gente para achar que está errado? É assim, o negócio é viver e tocar, sabe? Ficar teorizando é perder tempo. Ele fez assim, então é assim que a gente vai. Você tá no tobogã, aproveita a queda, porque ele vai cair mesmo. Levanta os braços e dá um grito. Vai fazer o quê? Qual o objetivo é viver? Deus que sabe? A cocriação é ótima, porque essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é viver. O porquê é com eles, sabe? Vivendo. Porque se a gente fica fazendo a parte dos caras, a gente não faz a nossa. Não aproveita a nossa. Fica nessa teorizando, por quê, por quê, por quê? Isso é ótimo para cientista, não é? Mas, meu, o cara ganha dinheiro para ficar pensando, não é isso? Então, tem uma profissão de pensar. Então, ou a gente vira cientista, ou a gente aproveita mais a vida. Porque, meu, adianta ficar. É a mesma coisa de você derrubar o leite, em vez de você comprar outro leite, você ficar. Mas por que será que isso aconteceu? Barriga vazia, não é? É a mesma coisa. Caiu. É assim. Toquemos. Não adianta. Ah, não adianta ficar por quê? Vamos no pra quê, que é mais fácil. Porque vamos ver o que isso aqui vai dar. Para que é? Vamos descobrir. O porquê não é a nossa área. Todo mundo que fica só teorizando. Ah, por que será em que caiu esse negócio na minha cabeça? Esotérico maluco. Caiu um pingo na cabeça. Entendeu a mensagem. Na hora entendeu a mensagem. Ponto. A finalidade era entender a mensagem. E a mensagem foi entendida. Toca a vida, filha. Não adianta ficar pensando, mas qual ser de luz que veio? Por que será? Nesse horário, olha, hora quadrante.
Ah, não, fala. Vocês entendem o que eu quero dizer? Entendeu a mensagem? Toca o pau. Tá falando que é pra direita, vai pra direita. E não fica... e não vai. E não vai. Entende? O negócio é viver. Por que o frango atravessou a rua, Carne? Para chegar do outro lado. Não é isso? É simples assim. Vamos parar de teorizar tanto e colocar mais a felicidade em prática. Eu já estou acabando, sim. Fiquem com Deus, um beijo para o pessoal aí de Portugal. Tá? Segunda-feira a gente se encontra. É que lá já está bem tarde, né? A gente começa aqui às 8, lá meia-noite. Então fica bem tarde. Mas o negócio é nós colocarmos a nossa felicidade em ação. Ah, não, ainda tem as 1000 conjecturas. Se o frango for comunista, se for frango do PT. Tem várias finalidades, não é? Passa o e-mail para nós, Carmen. Gente, eu acho que o nosso horário já dá quase 1 hora de conversa. O pessoal de Portugal já está dormindo na frente do computador, né? Eu acho que não vale a pena começar um novo tópico, porque é um assunto completamente diferente. Nós vamos começá-lo na semana que vem, se Deus quiser. Segunda-feira que vem, a gente volta às 20 horas, aqui na TV Web Luz Crística, continuando o Despertar de uma Nova Coisa, sem pressa, porque... Vai levar mais de essa, né? 1 ano e meio, 2 para terminar isso aqui, porque meu foi assim, 1 página e meia, 1 folha e meia. 1 página e meia foi nosso assunto de hoje. Fazer o quê? As coisas são boas para conversar, não é? Para quem gosta de falar, é tudo de bom. Tá, então a gente se encontra na segunda-feira, se Deus quiser, às 20 horas. Um beijo.